Olá, alunos! Eu sou César Filippini e vamos dar continuidade à aula sobre plano de emergência aeronáutica em aeródromo. Era para ser na aula 8, mas acabou ficando muito extenso, então eu trouxe para a próxima aula. Nós terminamos a aula 8 falando sobre definições de aeródromo, aeroportos, helipontos e heliportos. Mostramos essa foto sobre o que era um aeródromo. Essa outra sobre o aeroporto civil, até falamos que esse era justamente o aeroporto de Campinas, Viracopos. Um aeroporto militar, demos o exemplo do porta-avião também, né? Aqui o aeroporto compartilhado, esse daqui é o aeroporto de São Paulo, o aeroporto de Guarulhos. Aqui nós temos o terminal de passageiros e aqui a base aérea de São Paulo. Um heliporto com todas as facilidades, hangar de manutenção, hangar para guardar as aeronaves, sala de espera de passageiros, sala de pilotos, pátio de manobras. Aqui não aparece nesse desenho, mas aqui tem onde ficam. Ah, aparece sim, olha só. Onde ficam estocados combustíveis. E o heliponto, nesse caso era um heliponto fora do Brasil, é de um hospital. E ele não tem facilidade nenhuma, não tem como abastecer a aeronave aqui, não tem sala de espera para passageiro, não tem oficina de manutenção. Agora sim, vamos entrar no que seria o que faltou da última aula. A quem cabe a elaboração do PA? A responsabilidade de elaborar, atualizar e manter a eficácia do PA no aeródromo compete ao administrador do aeródromo, no caso do aeroporto civil. Se for um aeroporto compartilhado com as Forças Armadas, em geral com a Força Aérea, essa responsabilidade vai cair sobre o administrador do aeroporto e com um representante das Forças Armadas, em geral da aeronáutica do local. A AL, que é a Administração Aeroportuária Local, tem como responsabilidade a elaboração, aprovação, utilização e manutenção. O comando vai ter essa responsabilidade sobre os aeródromos de operação militar. Ao CENIPA, quando necessário, ele pode avaliar esse plano de emergência, assim como a ANAC. E também a ANAC também vai avaliar a necessidade de atualização em função da regulamentação da aviação civil em vigor, ou eventualmente sobre mudanças que possam ocorrer no aeródromo. Ou, normalmente pode ter mudança de tamanho de pista, tanto para mais quanto para menos. Às vezes tem uma construção que comeu parte da cabeceira, ou você pode ter uma ampliação que aumentou o tamanho, o comprimento da pista, ou você vai ter uma operação de aeronave muito maior do que estava definido no plano. E, como eu já disse, nos aeródromos compartilhados, a elaboração é feita em coordenação com o representante do Comair. Quais são as atribuições de cada um? Do responsável pelo aeródromo, as atribuições são: estabelecer a coordenação das operações e verificar se todos os recursos necessários de salvamento e contra-incêndio, médicos, evacuação e de segurança foram acionados e acompanhar o seu emprego. Certificar-se, por meio dos órgãos de controle do espaço aéreo, se as operações aéreas foram orientadas para a pista alternativa ou outro aeródromo quando necessário. Certificar-se do acionamento dos responsáveis pela investigação de acidentes aeronáuticos. Verificar se os recursos de infraestrutura para a liberação de pista já foram acionados. O operador da aeronave, ele vai ter que designar um representante como elemento de ligação com o coordenador do COI, que é o Centro de Operações de Emergência, disponibilizar as informações relativas aos passageiros, cargas e manifestos quando solicitadas,
prover os meios para a remoção da aeronave ou de seus destroços. Lembra que numa aula anterior a gente mostrou um artigo até do CBA, mostrando que a responsabilidade pela remoção da aeronave é do operador, e caso o operador não faça tempestivamente essa remoção ou não tenha condições, o aeródromo é autorizado a fazer essa remoção. Quais são os critérios para a elaboração? Os procedimentos a serem estabelecidos no PEA devem estar de acordo com a operação das aeronaves, características de cada aeródromo e atividades de apoio da infraestrutura instalada. Ou seja, você vai ter que fazer o seu plano baseado com aquilo que tem no seu aeródromo. Se você não tem equipe de combate a incêndio, o seu plano vai ter que levar em consideração isso, assim como a sua atividade vai ter que ser bem restrita pelo fato de você não ter o sistema de combate a incêndio. O PEA deve ser dimensionado para atender a aeronave de maior capacidade que opera regularmente no aeródromo. Olha só, nós temos aqui um Fokker 27, um avião dos anos 60, que operava até 50 passageiros, e me surpreendeu descobrir que foi operado pela Rio Sul. Eu não sabia disso anteriormente, só quando eu fui pesquisar o Fokker 27. Eu conhecia ele operando no comecinho da TAM, mas daí já era mais para os anos 80, 90. Nos anos 90, a gente chegou com o MD-11 com capacidade para 280 passageiros. Nos anos 2000, o Boeing, o 777 aí, né? Com capacidade que variava entre 314 a 550 passageiros, conforme a configuração. Essa configuração com muitos assentos é bem rara de se encontrar por aí. Temos o 747, que operava em geral com 410 passageiros em 3 classes, ou conseguia levar até 605 em uma única classe. O A380, que chegava aos impressionantes 853 passageiros, dependendo da configuração, mas temos aí uma média de 500 passageiros. Então não adianta você dimensionar o seu plano lá para o Fokker 27, sendo que você vai operar com 500 ou mais passageiros no caso do A380. Não é o caso do aeroporto de Viracopos, que não opera uma aeronave tão grande assim. O que deve ser contemplado no PEA? Ele deve ser estendido, sempre que possível, para os acidentes num raio de até 8 km do aeródromo. Então, por exemplo, se você está operando num aeródromo em terra, mas você tem um grande maciço de água a uma área a uns 6 km do aeroporto, você tem que considerar que os seus equipamentos de resgate ou seu sistema de combate a incêndio ou de ambulâncias, viaturas, consigam acessar aquele local. Às vezes uma região de mangue, um terreno muito acidentado. Então você tem que sempre considerar que você vai ter que fazer um resgate ali naquela área de difícil acesso ou naquele grande alagado. Então, normalmente o pessoal tem alguns barcos, alguma coisa à disposição. Mas isso também depende do tamanho do maciço de água. Se for só um laguinho pequeno, normalmente não se leva muito em conta. Mas se for uma área alagada muito grande dentro desse raio, aí o plano vai ter que contemplar resgate dentro de áreas alagadas, sim. Quais são os representantes que têm que estar listados no PEA? A administração do aeroporto, o elo SPAER competente, o órgão de controle de tráfego aéreo, os setores que tenham responsabilidade ou atribuições específicas referentes ao atendimento das emergências aeronáuticas. Eu já repeti diversas vezes nas aulas anteriores, que pode ser Polícia Federal, hospitais, atendimento médico, o caso do bombeiro, IBAMA, dependendo do tipo de carga, Ministério da o pessoal, representantes do MAPA, representantes da Anvisa, representantes da ANAC,
de todos os setores envolvidos numa operação de um aeroporto. Isso normalmente em aeroportos mais movimentados, como Guarulhos, até mesmo de Viracopos tem todos esses órgãos, ou o de Brasília, de Manaus, do Rio de Janeiro. Quando o aeroporto é menor, não tem todos esses órgãos envolvidos. O PEA deve prever ações voltadas para a prevenção ou para minimizar as consequências de uma ocorrência. Ser coerente com as características do aeródromo, conter instruções que garantam uma pronta resposta considerando todas as fases da emergência, ser um plano adequado visando atender a aeronave de maior capacidade, conter as ações necessárias para acionamento das equipes e a responsabilidade das tarefas. Deve ainda prever ações de avaliação e correção de falhas, prever um método de avaliação em acionamento real, deve considerar os recursos necessários para cada categoria de perigo, a sua localização e a possibilidade de agravamento. Deve priorizar tarefas e o sistema de comunicação. Prever o atendimento de primeiros socorros, sempre em local próximo ao acidente. Prever a remoção dos feridos após a triagem. Pessoal, lembra que eu falei que o PEA ele leva em consideração tanto o atendimento médico que o próprio aeroporto presta no ambulatório interno ao aeroporto, como ele tem que ter contato com equipes médicas em todo o entorno. Lembra do mapa de grade? Eu vou mostrar o mapa de grade de novo. Então vamos lá. Deve ainda incluir todos os setores que possam ser acionados, de novo, como eu falei, todos aqueles órgãos, setores, polícias, hospitais. Prever o acionamento de equipes dos hospitais mais próximos, prever o acionamento de hospitais e destacamentos de bombeiros localizados mais próximos do local do acidente, criar um corpo de voluntário de emergência, prever acionamento fora do aeródromo, tudo que eu já falei, gente. Estamos só repetindo para ficar bem claro na memória de todo mundo aí. Ele deve ser atualizado sempre que alterar características físicas do aeródromo, meios contra incêndio, meios de atendimento médico hospitalar. Aqui no caso de meios contra incêndio, é curioso que não só a capacidade dos carros, mas eu já vi acontecer num aeroporto bem grande, que ele tinha, eu não lembro o número exato, mas era cerca de 15 bombeiros por turno. Então, em todo turno ele tinha que garantir, não lembro se eram 2 ou 3 equipes de 15 bombeiros. Em um determinado mês do ano, eles chegaram à conclusão que não vai dar mais para ter 15, porque estamos devendo férias para tantos bombeiros, tem outro que está de licença, tem um que está afastado. Aí eles conseguiram manter 12 bombeiros por equipe por turno. E nisso ia cair a classificação do aeródromo e ele não ia mais poder operar com a capacidade máxima da maior aeronave que operava ali. Mas eles conseguiram, depois da agência reguladora ter ido muito atrás e visto, vai dar problema. Aí eles conseguiram fazer um remanejamento interno e aumentaram a equipe. Eles descobriram que com 13 eles conseguiriam manter a maior aeronave operando ali naquele aeroporto. Então deu tudo certo, mas foi um sufoco. Então vamos lá. Eles têm que ter também disponíveis os meios de desinterdição de pista. Eu falei na aula passada sobre um DC-10 que se acidentou em Viracopos em 2013. Eu lembrei, era de uma empresa chamada Centurion. Nem a empresa nem o aeroporto na época eles tinham capacidade de fazer a desinterdição da pista para uma aeronave daquele tamanho. Então o aeroporto ficou 48 horas totalmente inoperante. Então hoje, aquele aeroporto em que aconteceu esse acidente com o DC-10, ele já tem
capacidade de fazer uma remoção desse tamanho. Inclusive, ele já tem contrato com outros aeroportos que ele pode emprestar ou alugar o equipamento para remover uma aeronave grande dessas. As equipes em quaisquer das áreas de apoio, bom, ele deve ser alterado, né? Sempre que os equipamentos aéreos com operação, sempre que tiver alguma alteração nos equipamentos aéreos com operação regular ou frequente. Quando você está fazendo socorro, eu já falei sobre isso. Então, vamos lá. O socorro tem prioridade sobre a preservação de indícios, porém deve ser enfatizada essa necessidade. Quando você vai fazer o socorro, se precisar serrar a aeronave ao meio para retirar uma pessoa com vida, você pode fazer. Se for possível fazer a remoção desse indivíduo sem prejudicá-lo e ainda conseguir manter a integridade da aeronave para poder ajudar na investigação do acidente depois, é melhor. Somente liberar a área para investigação após a certeza da ausência de riscos às equipes. Após a liberação pela equipe de investigação, prever providências para a remoção da aeronave ou destroços no menor tempo possível. O PEA deve ser avaliado durante a realização do exercício simulado de emergência, como nos casos reais, visando assegurar que qualquer deficiência encontrada seja corrigida. Tem exercícios simulados, gente, é muito interessante. Exercício simulado de ataque terrorista, ataque à bomba, acidente aéreo. A comissão a ser formada especificamente para avaliação do PEA deve contar com pessoal devidamente capacitado para esta necessidade. É recomendado que o administrador de cada aeródromo informe ao SERIPA da sua região, com antecedência mínima de 30 dias, a data prevista para a execução do exercício simulado do PEA. Tanto ao SERIPA quanto à ANAC, tá, gente? A ANAC participa desses simulados em aeroporto que a ANAC tem gente. Nos aeroportos que a ANAC não tem gente, ela costuma ir também, mas daí vai um pessoal de Brasília. Eu separei vários não, né? Tem 4 aqui. No YouTube, se você digitar exercício simulado de atentado terrorista, exercício simulado de ataque à bomba, exercício simulado de emergência aeronáutica em aeroporto, pode digitar em português ou em inglês, aparece um monte. Eu não quis ficar passando vídeo aqui, porque senão a aula fica muito extensa, ou o vídeo fica muito grande. Então, vocês podem pesquisar aí no YouTube, que vai encontrar bastante. Se quiser, pode seguir esses links que eu coloquei aí. Composição do PEA, ele tem alguns anexos, né, que são os mapas de grade, que eu já mostrei para vocês, fluxograma de comunicação, relação de meios disponíveis no local, nomes e contatos atualizados, que é o anexo 4. Isso tudo a gente já mostrou, hein, pessoal? Organograma de coordenação, procedimentos para triagem e cuidados médicos. Então, tudo isso você já tem naquele modelinho. Então, você vai pegar o modelo e já sabe direitinho o que você vai precisar preencher. Aqui é mais um exemplo de mapa de grade. Esse é o aeroporto de Galeão, no Rio de Janeiro, que também é um aeroporto compartilhado. Ele tem a base aérea e o terminal de passageiros. Aqui temos um mapa de grade de raio de 8 km, mostrando as facilidades ao redor do aeroporto. Aqui nós temos que ter listado também quais são os recursos de infraestrutura que o aeroporto tem, os equipamentos de salvamento e contra-incêndio, lanchas, equipamentos de iluminação, equipamentos de comunicação, equipamento de remoção de aeronave ou seus destroços. Também precisa disponibilizar transporte para as vítimas, tem que ter uma sala de crise, uma sala de gerenciamento, de crise, de sala de decisão. São várias salas que tem que ter preparadas dentro do aeroporto que estão só à disposição de alguma emergência. Não é uma sala que é para estar sendo usada por outras coisas. Essas salas têm que estar prontas e ter uma infraestrutura com algumas telas, telefones, rádios, tudo sempre funcionando. Então, o que mais tem que ser feito? Aos órgãos de tráfego aéreo, quais são as atribuições e responsabilidades? Operar os alarmes, emissão de informação básica do acidente, orientação para as equipes de salvamento e emissão do NOTAM de emergência.
e orientação do tráfego aéreo, né? Que, ó, tal localidade está interditada para pouso agora, precisa encaminhar os aviões para outro aeroporto. Serviços médicos, você tem que preencher no seu mapa de grade onde vai ser o local de concentração de vítimas, local seguro de explosão ou fumaça tóxica, onde você vai fazer a triagem dos pacientes, dos passageiros, das vítimas. Você vai fazer etiqueta colorida para classificar as vítimas. Você pode fazer outros métodos, mas normalmente o que a gente sempre vê é o uso de etiquetas. Vai ter que fazer uma ficha de identificação de vítima, vai ter que ter uma área para cuidado das urgências. Aqui é só um exemplo de triagem, que é praticamente o que tem nos hospitais por aí. Verde, amarela, vermelha, lesões graves, sem risco e grave. A preta, infelizmente, são os falecidos, né? A responsabilidade da remoção da aeronave, como já foi dito várias vezes, é do proprietário da aeronave. Aliás, isso seria uma questão interessante de prova, né, pessoal? Aqui nós temos a capa do CBA. Recomendo fortemente que vocês leiam, tá? Mesmo que não vá lembrar de muita coisa, é importante ter lido, porque conforme a gente vai lendo, a gente acaba lembrando de vários artigos. Então, aqui fala artigo 88, que fala do dever de remoção de aeronave envolvida em acidente. Isso eu acabei falando no comecinho da aula, né? Então, nos aeródromos públicos, caso o explorador não providencie tempestivamente a remoção da aeronave ou de seus destroços, caberá à administração do aeródromo fazê-lo. Então, é o que eu falei, se tiver um acidente e o operador não conseguir remover a aeronave da frente do meio da pista, o aeroporto vai poder fazer, né? Então, como vai ser feita a desinterdição de pista, que é a parte final do pé? Vai ter uma pessoa designada no pé. Grandes aeronaves, você precisa fazer contato prévio com as empresas. Se a empresa não conseguir fazer a remoção, o aeroporto está autorizado a fazer. Se for fora de aeródromo, alguém vai ter que fazer a guarda e vigilância dos destroços até a sua liberação para o proprietário. Treinamento deverá ser realizado pelo menos 2 treinamentos anuais de acionamento. Vai ter que ter notificação prévia a todos os envolvidos. Notificação prévia apenas para o menor número de pessoas envolvidas. Então, nós temos exercícios simulados que são informados previamente e exercícios simulados que são de surpresa. Isso é bem complicado fazer, tá, pessoal? Mas tem que fazer. Pelo menos 2 anuais de acionamento do PEA para testar os procedimentos e familiarizar os envolvidos. Aí ele tem caráter didático, notificação prévia e sempre preocupação com o fator tempo. Avaliar em tempo real a adequabilidade do plano e eficácia do pessoal. Aí ele pode ser inesperado e ter um caráter de avaliação, tá? A ANAC participa de alguns fazendo esse teste surpresa. Às vezes alguém da ANAC pode chegar no COI e pedir para a pessoa do COI fazer todos os acionamentos e quanto tempo ela vai demorar. É bem complicadinho, gente, não é fácil não. Mas nós já falamos várias vezes, a melhor maneira de assegurar o êxito do plano de emergência nas operações aéreas é a conscientização das pessoas que trabalham no sistema, aliado ao conhecimento das normas, do treinamento e da motivação. E é isso aí, pessoal. Isso era para ser dado tudo em uma aula só, mas ficou muito grande, tinha muita coisa que eu queria passar para vocês, então eu me estendi um pouquinho e acabei dividindo a aula em 2. Qualquer dúvida, sabem que pode contar comigo, estou à disposição.